Né, que o Senhor, né, colocou esse tema no meu coração, né, temperança e autocontrole. Agora a gente estava até conversando, né, eu e a irmã Margarete, e eu falei, nossa, é a confirmação do Senhor, esse tema que o Pai colocou no meu coração, e eu gostaria que a igreja abrisse comigo, né, para começar esse pequeno estudo, Gálatas capítulo 5, amém, igreja? Aleluia, Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 22, onde o tema hoje é temperança e autocontrole. A igreja encontrou Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22. Amém, igreja? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Que fala assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Por isso que o tema é temperança e autocontrole. Nós podemos ver aqui que hoje nós vamos aprender sobre a temperança, sobre o autocontrole. Em Gálatas fala sobre o amor, sobre a fé, sobre a benignidade e sobre a temperança. Eu escrevi alguns tópicos aqui, irmãos, que falam sobre a temperança. A temperança é a moderação em pensamento, palavras ou ação. Amém? A temperança é a moderação em pensamento, palavra ou ação. Porque se nós não tiver, vamos colocar assim, o amor de Deus, se nós não tivermos a fé, se nós não tivermos essa confiança em Deus, como que nós vamos ter a temperança e moderação? Se nós não vivermos a nossa vida em Cristo, o nosso pensamento não vai ter aquela temperança em agir. Não é isso, igreja? Porque aqui fala em Gálatas 5:22, para nós termos temperança é um conjunto. Esse conjunto de fé, de amor, de autocontrole, de benignidade, não é isso? E aqui fala que conduz o quê? Através do nosso pensamento, palavra ou ação. Se nós não tivermos, igreja, em Cristo Jesus, a nossa temperança não vai ser uma temperança, vamos colocar assim, de agir em Cristo. Vai ser uma temperança onde nós vamos agir, aonde, irmãos? Na carne. As nossas palavras e a nossa ação não vai ser em Cristo. Se nós não tiver dentro de nosso coração a palavra de Deus pura e verdadeira, a gente não vai ter temperança em Cristo. E o que nós podemos ver nos dias de hoje, né? Quantas pessoas que a gente olha e vê, a temperança delas é zero. Né? Os pensamentos delas, zero em Cristo Jesus. Você não vê na ação, nas palavras, nas atitudes, nada de Deus. E na palavra, eu não sei se na palavra de Deus fala, mas tem uma palavra que as pessoas falam, que a boca fala o que o coração está cheio, né? Provérbio que fala, né? A boca fala o que o coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio de fé, de amor, né? Da presença de Deus, a sua temperança vai ser em Cristo. Não é isso? Os seus pensamentos vai ser em Cristo. As suas palavras, a sua ação, mediante qualquer circunstância que ocorre diante de você, não vai ser na sua vontade, não vai ser na sua carne. Vai ser o agir conforme aquilo que você está vivendo.
E é por isso que o pastor Marcelo sempre ensina aqui, que nós temos que o quê, irmãos? Sempre estar meditando na palavra do Senhor. Sempre enchendo nossos corações da presença da palavra de Deus, porque a nossa temperança, em qualquer circunstância na minha vida e na tua vida, vai ser conforme aquilo que você leu, aquilo que você aprendeu, aquilo que você alimentou. E é por isso, irmãos, que nós temos que se alimentar das coisas boas. Nós temos que se alimentar da palavra de Deus para nós ter temperança no Senhor. Para nós termos o quê? Moderação em pensamento, palavra e ação. Amém. Tudo tem que andar junto, irmãos. É um conjunto. Está ligada diretamente, aleluia, Senhor, ao quê? Ao domínio próprio. Amém. Se você tem a temperança na palavra de Deus, através da palavra de Deus, você vai ter o quê? Domínio próprio, irmãos. Que nós possamos ter esse domínio próprio, não em nós. Em qualquer circunstância que Deus nos colocar, se nós estamos cheios da presença do Pai, você vai ter o domínio próprio dentro da palavra de Deus. Seja na tua vida profissional, seja na tua vida familiar, seja em qualquer área da tua vida. Se você se alimenta, como aqui em Gálatas 5:22 fala, da palavra de Deus, se você tem todo esse conjunto dentro de você, você vai ter temperança e autocontrole em qualquer situação a qual Deus permitir que eu e você viemos viver, ou até mesmo o inimigo colocar diante de nós circunstâncias, porque acontece também do adversário colocar situações na minha vida e na tua vida, e se nós não tiver temperança e autocontrole, irmão, nós vamos agir na nossa própria sabedoria. Não é isso, igreja? Quem pratica a temperança tem autocontrole e mostra moderação em suas atitudes e comportamentos. Tá vendo, amados? Como fala aqui, quem pratica a temperança tem autocontrole. A temperança é em mim? É em você? Não. A temperança é em Cristo. A temperança e moderação é em Cristo Jesus. Quando eu e você somos guiados através da palavra do Senhor, amados, as nossas atitudes e o nosso comportamento é totalmente diferente diante de situações. Eu acredito que cada um de vocês aqui já viveu situações que vocês olharam e falaram assim, realmente é Deus que me segurou. Realmente é Deus que me deu essa sabedoria para eu lidar com essa situação. Por quê? Porque a partir do momento que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, as nossas ações não é nossa. A sua ação é através da palavra de Deus. Deus te dá direção, amados, para você agir conforme a vontade dEle. Ou seja, o Senhor é o seu professor. Amém. Deus ele nos coloca em situações que a gente olha assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou falar? E ali vem o Espírito Santo. Oh, minha filha, oh, meu filho, eu estou te dando agora essa sabedoria. Deus, eu estou numa situação, como que eu vou agir? Porque vem situações na vida do cristão, na vida do ser humano, se ele não tiver em Cristo Jesus, ele perde o autocontrole. Ele fala na hora errada, não é isso, igreja? Ele age na hora errada, o que não era para ele falar, ele vai falar. O que era para ele não fazer, ele vai fazer. Por quê? Porque não tem temperança em Cristo Jesus. Não tem autocontrole vindo da parte do Senhor. E Deus, essa noite, Ele está nos instruindo, igreja, para nós sobressair em qualquer circunstância, em qualquer situação da minha vida e da tua vida,
Nós temos que ter essa temperança e esse autocontrole em Cristo, como Gálatas nos mostra. Buscando na palavra dele, buscando, né? Pedindo para ele, Senhor, que o Senhor mostre as minhas atitudes. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente se sente tão autoconfiante, não é isso? Tão autoconfiante que a gente fala, não, eu sei, eu vou agir. E não é isso que Deus ele quer para a minha vida e para a tua vida. Eu falo por experiências que eu já vivi. Se eu não tivesse, me calado para ouvir o que Deus ia falar para mim, eu ia agir na hora errada, falar na hora errada e perder a bênção. E Deus aqui nos mostra que se nós temos temperança nele e autocontrole nele, é Ele que vai falar por você. Glória a Deus. É Ele que vai agir por você. Leda, como assim Ele vai falar por mim? Quando eu me calo, quando você se cala, o Senhor coloca a palavra no teu coração, sabe? E você começa a falar e a pessoa começa a olhar para ela, mas como assim? Que sabedoria é essa? Não é isso? Como o Senhor falou com Salomão. Né? Chegou uma situação diante de Salomão. Daquela mãe, eu já falei aqui, daquela mãe, aquelas duas mães, a qual teve filho no mesmo dia, e uma delas dormiu. Deus é lindo, irmãos. É um estudo, mas Deus está falando através desse estudo. Não tá aqui no roteiro, foi o Espírito Santo que ministrou aqui no meu coração agora. E ela dormiu sobre uma das mães dormiu sobre aquele filho. E aquele filho morreu. As duas mães estavam dormindo. Quando uma acordou e viu, nossa, eu matei meu filho sufocado. O que ela fez? Ela pegou o filho morto dela, colocou nos braços, né, colocou do lado da mãe que estava com o filho vivo, e pegou o filho vivo daquela outra mãe e pegou para si. E ela falou, nossa, você matou seu filho? Não, não matei meu filho. E chegou o quê? Chamou Salomão para julgar aquela causa diante das pessoas, não é isso, igreja? Quem já leu sabe disso. Amém. E ali, Salomão ouviu elas falar. Não foi isso? E Salomão, em pensamento, pediu o quê? Sabedoria para Deus. E Salomão falou, eu vou falar conforme a sabedoria e a instrução que o Senhor me der. Porque se naquele momento, imagina, irmãos que aqui está presente, imagina se naquele momento Salomão, mediante o desespero daquela mãe, que tinha certeza que o seu filho estava vivo, se ele agisse na sabedoria, na temperança carnal, né? No autocontrole do sentimento carnalmente falando, ele ia agir erroneamente, não é isso? Mas ele se calou por um momento, ouviu o que Deus ia dar instrução para ele, e ele falou, daqui não sei, uma pessoa, eu vou colocar no meu palavreado, mas na Bíblia está diferente, né? Me dá aqui uma faca, vamos colocar assim, né? Me dá aqui uma faca. Um facão, não sei. E me dá um filho vivo. E eu vou partir no meio. Eu vou dar um pedaço para uma mãe e um pedaço para outra mãe. O que aconteceu, irmãos? Aquela mãe que sabia que o filho dela estava vivo, o que ela fez? Não colocar, não, meu Senhor, não precisa, deixa ele com ela, porque pelo menos eu vou ver ele crescer. E a mãe que sabia que o filho não era dela, que o filho dela estava morto, falou o quê? Não, pode realmente matar, porque ela não tinha aquele amor, porque sabia que o filho não era dela. Ou seja, na mente dela, nem para mim e nem para você. Mas Salomão, com a sabedoria que Deus deu para ele, com a temperança e o autocontrole em Cristo, pediu instrução do céu e agiu, então eu vou partir. Quando ele viu a atitude da mãe, não, é meu filho, né? Tipo assim, é meu filho, não pode deixar com ela.
E a outra que sabia que não era a mãe da criança, não pode matar. Ele falou o quê? Eu não lembro aqui como as palavras que ele falou, mas no meu ver hoje, tipo assim, hipócrita. Você sabia que o filho não é teu. Você matou o teu filho. E você sabe que não é teu filho, então o filho vai ficar para quem falou para não matar. Aqui. Você está entendendo o que é você ser temperado na presença de Deus? Você ter autocontrole em qualquer situação. Você acha que aquela situação diante de Salomão foi fácil, irmãos? No temperamento de Salomão, no ponto carnal de Salomão, o autocontrole dele carnalmente, a temperança dele carnalmente era o quê? Tá bom, vai, então fica com o filho. Ele ia ser o quê? Injusto. Se ele tivesse a temperança carnalmente falando, no autocontrole carnalmente falando, ele ia pegar aquela criança e deixar com aquela mãe que falava, é meu filho, é meu. Olha a diferença de você ser temperado através do poder de Deus. Olha a diferença de você ter um autocontrole no poder da presença de Deus. Ou seja, você viver a Bíblia. Irmãos, viver a palavra de Deus, não é somente aqui dentro da igreja, é em qualquer circunstância da tua vida, seja numa enfermidade que vier sobre nós, seja no desemprego, seja numa perseguição, seja numa afronta dentro da tua casa, ou por onde você passar, em todos os sentidos, amados. É um conjunto. Quando nós somos temperados em Cristo, você vence qualquer batalha. Quem tem temperança em Cristo, quem tem autocontrole, cala os nossos adversários e cala o próprio, né? Os adversários, aquelas pessoas que também que é usada, né? Através do inimigo para nos afrontar, até mesmo para testar a nossa fé, até mesmo para saber, você sabia que tem pessoas que testam a tua fé? Eu quero saber se ela tem essa temperança mesmo em Cristo. Eu quero saber se realmente ele tem esse autocontrole mesmo através de Deus. Deixa eu pisar no calo dele. Deixa eu falar algo que vai desagradar ele para ver se ele realmente tem essa temperança mesmo em Cristo. Para ver se, irmãos, nós somos provados a cada dia. A cada instante. Aleluia, Senhor. E aqui fala, é impossível viver uma vida piedosa, agradar ao Senhor, sem autocontrole. Porque a nossa carne deseja apenas agradar a si mesma. Não é isso, igreja? Amém. É isso. É impossível eu e você viver uma vida piedosa, agradar o Senhor, sem ter autocontrole. Não adianta eu chegar e falar assim, eu agrado a Deus, eu faço a obra de Deus, eu faço a vontade do Senhor, mas eu tenho autocontrole? Como que é o meu comportamento diante de todas as situações que a vida nos favorece, não é isso? A vida favorece pra gente tanta coisa amarga, não é isso, igreja? Tantas lutas. Jesus favorece amor. Aleluia. Jesus favorece paz. Jesus favorece a presença dele para mim e para você. É por isso que a palavra do Senhor fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, não é isso? O mundo jaz do maligno, não é isso, igreja? Por quê? O mundo não favorece paz para nós. O mundo não favorece alegria. Não. O mundo favorece para mim e para você tribulações. Não é isso? Você entra numa empresa, se você não tiver autocontrole e temperança, você vai envergonhar o evangelho. Você entra num casamento, se você não tiver autocontrole e temperança, você vai separar. Não é isso? Você tem um filho, se você não tiver temperança e autocontrole, você o tempo todo você vai amaldiçoar o seu filho. Porque a criança, ela não sabe o que ela está fazendo. Aconteceu
algo hoje assim, que ensina o caminho que o teu filho, né? Ensina a palavra de Deus, não é isso? O caminho que o filho deve andar para crescer, né? Não desviar dele. Eu hoje fui olhar a mochila da Lívia e faltando um lápis os lápis de cor, tá faltando 3. Olhei da outra parte, tava faltando um lápis de escrever, tava no lápis da amiguinha. E aí eu olhei assim, chamei ela, sentei com ela, conversei, instruí ela dentro da temperança, do autocontrole, né? É sim, filha. Você já é uma mocinha. Você tem que aprender, desde pequena, cuidar das suas coisas. A mamãe, tem a mamãe dela aqui? Não. O papai tem a mamãe dele aqui? Tem o pai aqui? Não. Então, o papai, ele tem que ser responsável pelas coisas dele, a mamãe tem que ser responsável pelas coisas dela, porque o papai da mamãe, a mamãe da mamãe, o papai e a mamãe do papai instruiu nós quando nós éramos pequenos. E nós estamos colocando em prática, porque um dia, filha, eu saí da minha casa, o papai saiu, e ele é responsável pelas atitudes. Como você está sendo instruída hoje, comecei a explicar para ela, irmãs. Ela começou a chorar, eu falei, não, filha, você não pode fazer mais isso. Então você vai ter uma semana de disciplina sem celular. A sua disciplina vai ser o quê? Pegar um livro para ler na parte da manhã. Pegar a Bíblia para ler. Irmãos, agora você imagina se eu tivesse chegado na Lívia, é porque isso, porque aquilo. Não. Dessa mesma forma, é o que Deus ele faz comigo e com você. Deus ele não chega batendo. O Senhor ele está te instruindo. Filha, se você quer ter sucesso, se você quer vencer, se você vai ter sucesso em mim, você vai vencer em mim. Então tem essa temperança, tem esse autocontrole. E ali, irmãs, a Lívia, ela chorou, mas entendeu. E aqui nós possamos ver em Romanos 13, para não ser coisa assim, será que é a Lívia está inventando? Em Romanos 13, 14 fala: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Em Romanos 13,14 está nos mostrando o quê? Para nós ter temperança e autocontrole, nós temos que revestir do quê, irmãos? Aleluia. Da palavra do Senhor. Da palavra, da presença do Pai, irmãos. Para nós viver tudo isso aqui a qual eu estou falando aqui para a igreja, só em Cristo. Sem Cristo, igreja, nós vamos envergonhar o Evangelho. Sem Cristo, nós vamos dar má testemunho por onde nós passarmos. Por onde nós passarmos, irmãos. Se nós não tiver revestido do poder do alto, que é Cristo, nós não vamos ter temperança, nós não vamos ter autocontrole, porque, como fala aqui em Romanos 13, 14, que o quê? Aleluia, Jesus. Para nós revestirmos do poder do alto, para a consciência, sabe? Para a gente já não agir, né? Tipo, já imaginar, eu vou agir assim, eu vou falar assim. Quem já pensou assim de ter Cristo? Eu já. Que eu não levo desaforo para casa. Bateu aqui, levou. Porque vai ouvir. Tem que ser do meu jeito. Lá na Bahia, a minha família, assim, meio que de nome, assim, no sentido, tipo, respeitado. O vô da lei da fala, escreveu embaixo, ninguém retira. E aí, a gente pequena, a gente falava assim, nossa, aí o pessoal falava, é neto de fulano de tal, né, da família tal. E aí, a gente meio que, tipo, né, fiquei um pouco com a minha avó, e aí, quando na escola,
Ó, eu sou filha de tal fulano, eu sou neta de tal fulano. Então, assim, já sabe. Sabe assim, irmãos? Pegou, levou, tipo, toma aqui, dá lá. Mas isso é para quem está no mundo. Mas nós vemos que tem pessoas até mesmo, hoje dentro das igrejas, que não tem essa temperança. O velho homem ainda existe. Você vai ter que ouvir. Não, irmãos. Quem tem temperança em Cristo Jesus é uma nova criatura. Sabe? O nosso pastor, ele sempre falou, o pastor que hoje é o patrão da Kimber, sempre falava pra gente: igreja, eu tenho, a minha barriga é um brejo de tanto engolir sapo. A nossa barriga tem que ser um brejo, irmãos. Você vai ouvir coisas que você não vai gostar, você vai ver coisas que você não vai gostar, mas que nós possamos agir conforme a vontade de Deus, falar na hora certa. Irmãos, tem palavra que mata mais do que um tapa. E quantos têm agido com palavras para magoar? Sabe, eu costumo dizer que eu prefiro ser magoada do que magoar, porque se alguém me magoar, eu sei que eu vou perdoar. Não é isso? E se eu magoar alguém, será que alguém vai me perdoar? Que nós possamos colocar no lugar do outro. Isso, irmãos, não é somente para dentro da igreja, não, em todos os sentidos. Que nós possamos levar isso para a nossa vida. Como têm sido as minhas atitudes? Glória a Jesus. Como têm sido as minhas palavras? Será que eu tenho falado palavras que eu falei na... Irmãos, quem fala na hora errada magoa. Quem age na hora errada destrói. Em todos os sentidos da nossa vida. Quem fala na hora errada destrói a família. Sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração agora? É um estudo, irmão, mas eu tenho que falar o que Deus está ministrando. Quem fala na hora errada, quem age na hora errada, quem não tem a temperança em Cristo, quem não tem autocontrole em Cristo, não destrói outras vidas, destrói a si próprio. Por quê? Porque se eu não tenho essa temperança em Cristo, se eu não tenho esse autocontrole em Cristo, as pessoas vão se afastando de mim. Eu falo porque eu estou vivendo, né? Vivendo não, né? Eu tenho presenciado isso, irmãos, dentro da empresa que eu trabalho. Dentro da empresa que eu trabalho, pessoas falam na hora errada, agir na hora errada. Pensamentos que maquina, sabe? Tipo, tá falando isso de mim, aí já cria um ar de defensoria, né? Para se defender. Ali você já fica armada, a pessoa já fica armada, ela vem com 5 pedras, eu já estou com 10. E assim, pela misericórdia, o Senhor tem me levado para quebrar isso. Como assim ele vai quebrar isso? Eles vê essa temperança em mim. Eles vê esse autocontrole em mim, não de mim, mas eles vê Deus em mim. Nossa, mas no meio de uma situação toda adversa, você faz a diferença, você não debate, você não fala. Que nós possamos, amados, sabe, né, ter essa temperança em Cristo, porque assim, você magoa outras pessoas, afasta outras pessoas, destrói outras pessoas, mas o maior prejudicado sou eu. Dentro da família, em todos os sentidos. Aqui eu coloquei, ou seja, somos advertidos a não buscar satisfazer os maus desejos da nossa natureza humana e carnal. Ok, hoje nós estamos sendo o quê? Advertidos a não deixar o impulso da carne comandar a temperança, comandar o autocontrole. Não deixa a carne fazer isso na tua vida. Quando nós estamos conectados ao Senhor, a cada dia ficamos longe de qualquer coisa que tenha aparência do mal. Você está vendo a diferença? Quando você está conectado em Deus, lá no seu trabalho, mas você está conectado em Deus, mas você vai deixar de fazer seu serviço, tá, igreja? Não é isso? Lá no meio da sua família,
Você está ali no meio da sua família. Você está em qualquer lugar, mas você está conectado em Cristo. Você não vai, como fala aqui, se aproximar do mal. Deus vai estar destruindo. Vai vir situações para mim e para você, para a gente dar legalidade, porque a gente é carne, né, igreja? Para nós darmos legalidade à carne e o mal entrar. Quando o mal entra, você magoa, você fala coisas na hora errada, você toma atitudes na hora errada. Mas que nós possamos a sermos conectados em Cristo. Amém, igreja? O apóstolo Paulo descreve a temperança em Coríntios 1, 9 e 27. Amém, igreja? Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Olha o que o apóstolo Paulo, ele escreve sobre a temperança. Ele se preocupava, irmãos, porque ele estava ali pregando, ele estava ali ensinando, ele se preocupava com o caráter dele, ele se preocupava com as atitudes dele, ele se preocupava no falar, no agir, ele se preocupava em fazer a diferença. Que nós possamos, ser como o apóstolo Paulo. Paulo sabia que, aleluia, Senhor, Paulo sabia que a carne tinha o poder para derrubar. Irmãos, a carne tem poder para derrubar. Não é isso? Se nós não matar a nossa carne, irmãos, em qualquer situação da nossa vida. E Paulo sabia disso, por isso que ele colocou aqui 1 Coríntios 9, 27. Então ele sabia que a carne tinha poder para derrubar o quê? O seu ministério. Ele sabia para que ele foi chamado. E você sabe para que você foi chamado. Eu sei para que eu fui chamada. Eu quero te dizer que o inimigo ele luta noite e dia, igreja, para derrubar eu e você, porque o inimigo sabe que ele já perdeu. Eu analiso assim, como nós somos chamados para fazer a diferença, aonde nós formos, em qualquer lugar que nós formos, o inimigo ele vai lutar para nós envergonhar o evangelho, porque ele sabe que ele já é um perdido. Porque o inimigo ele vai agir em cima do quê? Em cima da carne. Ele tentou Adão e Eva, foi no quê? Na carne. Então ele sempre vai, porque o inimigo sabe o nosso ponto fraco. Porque a gente sempre está falando, pronunciando com as nossas palavras, não é isso? Então o inimigo ele sempre vai agir em cima do teu ponto fraco. Então é em cima do teu ponto fraco que você tem que trabalhar, se conectar em Deus. E Paulo sabia da responsabilidade do ministério que Deus tinha na vida dele. Então, o que acontece? Paulo sabia que o inimigo poderia derrubar e destruir o ministério dele. Aleluia, Senhor. Ele sabia que precisava recusar o quê? A sua carne. E alerta para mim e para você hoje é: recuse a sua carne. O que ele ensinava a fim de desenvolver a força do caráter. Ele mostrava ali o caráter dele estava em quem? Em Cristo. Quem olhava para Paulo via Cristo na vida de Paulo. Glória a Deus. Que nós possamos, irmãos, sermos deste jeito. Hoje em dia, na verdade, vemos tantas notícias que mostram como lindos ministérios podem ser derrubados por falta de autocontrole. Quem já teve experiência aqui de ver pessoas sendo destruídas por não ter autocontrole, por não conseguir se segurar? Eu acredito que se você for perguntar para cada um de vocês aqui, vocês têm essa experiência de você olhar assim: nossa, um homem de Deus que prega, que louva, que ministra, mas por não ter autocontrole foi destruído. Porque o inimigo, irmãos, das nossas vidas, ele sempre vai agir em cima do nosso ponto fraco. Quantos ministérios foram destruídos?
Quantas pessoas profissionalmente foi destruída por não ter autocontrole lá dentro do seu trabalho? Quantos casamentos você sabe que foram destruídos por a mulher ou o homem não ter autocontrole? Eu falo o que eu quero, eu faço o que eu quero, você vai ouvir, fica quieto, fica quieta. E não é isso que Deus quer para nossas vidas. Aleluia, Senhor. Que nós possamos a cada dia, né, pedir para Deus esse autocontrole. Irmãos, assim como as outras, vamos colocar assim, como eu falei aqui hoje, vários frutos, né? O poder do fruto, ser conectado em Deus, sobre o amor, longanimidade, não é isso? A fé, essas características que eu falei aqui hoje, que nós possamos também colocar como fruto do Espírito, não somente isso, mas a temperança e o autocontrole também é um fruto do Espírito. Aleluia, Jesus. Que nós possamos colocar em Cristo, né, essas características, a temperança. A temperança não vem da natureza humana, mas é produzido pelo Espírito Santo. Amém. Naquele que aceita Cristo como seu único e Salvador e escolhe negar a própria carne. Que muitas pessoas falam, o fruto do Espírito é o amor. Seja Deus, aleluia. O fruto do Espírito é a bondade. O fruto do Espírito é falar em línguas, é ter fé. Não, irmãos. A temperança e o autocontrole também é um fruto do Espírito. Porque se nós não tivermos autocontrole e temperança, nós podemos destruir a nós mesmos, o ministério que Deus entregou na nossa mão, destruir a nossa família, destruir as pessoas que estão em nossa volta e nos levar para o fundo do poço. Isso também é uma característica do fruto do Espírito. Aleluia, Senhor. Que nós possamos a cada dia, né, buscar do alto para sermos guiados e termos o próprio, né, nós temos o próprio autocontrole em Cristo para a plena temperança que provém de quem? Do Espírito Santo. Amém. Glória a Jesus. Eu orei muito a Deus, sabe, irmãos, por situações que eu vivi por esses dias, como os irmãos sabem. Se eu não tivesse, eu compartilhei com alguns irmãos aqui, até mesmo sábado. Se eu não tivesse o autocontrole em Cristo, se eu não tivesse a temperança em Cristo, o nome do Senhor, irmãos, não teria sido glorificado. Não. Eu ia entrar do mesmo jeito e ia sair do mesmo jeito. Há situações da nossa vida que a nossa alma sangra. Você sabe que você está certo. Tem situações que você está certo, que eu estou certo, que nós estamos certos, mas é necessário nós calarmos para Deus agir. É necessário nós se calar para Deus fazer. Quer dizer, toda vez não, você não está errado, mas tem situações que você está certo, que você está certa. Mas você tem que se calar. Que eu tenho que me calar para o nome do Senhor ser glorificado. Mas para isso, irmãos, é difícil você olhar assim, você está certo, você está certa, e você se calar. Você só se cala enquanto você está certo, né? Em qualquer situação, se você tiver Cristo na tua vida. Porque ali o Espírito Santo do Senhor vai falar no teu ouvido e no teu coração. Se você colocar isso no teu coração, que nós colocarmos isso na nossa vida, irmãos, o nome do Senhor vai ser glorificado. Grande Deus, aleluia. Irmãos, quando eu falo o nome do Senhor ser glorificado, não é somente numa área, não, em todas as áreas da nossa vida, porque Deus, Ele não mente. Aqui é a Bíblia falando para mim e para você. O nosso problema é que nós queremos ter razão, nós queremos bater de frente, nós queremos agir. Não, Deus, através desse tema aqui que Deus deu, temperança e autocontrole, esse tema é para Deus agir na tua vida, para Deus agir na minha vida, para o nome do Senhor ser glorificado na tua vida, em todos os sentidos, em todas as áreas, em qualquer lugar, em qualquer situação a qual você esteja vivendo. Que nós possamos pedir para Deus nessa noite: Senhor, me dê essa temperança. Porque, irmãos, vem cá.
Tem situações que você quer agir. Porque eu sou carne, eu também quero agir, não é isso? Se não for Deus na minha vida, Deus na tua vida, você não vai falar? Não é isso? Aí você olha assim, aí você vai pro banheiro, você chora, você vai pro quarto, você chora. E muitas das vezes a gente se sente injustiçado, né, Senhor? Mas por que eu não falei, Deus? A gente até planeja todo, mas quando eu ver, é que eu vou falar assim, 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 porque eu sei que eu tenho razão. Você até faz até um script como falar. Não é isso? Até um script, você até idealiza, você nem dorme planejando como falar. Porque eu já fiz isso, mas na hora, Deus falou, não, minha filha, você não vai agir, porque você vai agir carnalmente, vai ficar até pior. O meu nome vai ser envergonhado. Mesmo você, na verdade, você sendo certo ou certa, se cale para eu falar por você, se cale para eu agir por você, se cale para o milagre acontecer, se cale para as portas se abrirem, se cale para vir salvação no meio dessa família, se cale para eu salvar alguém dentro dessa empresa, se cale para a cura vir sobre essa vida. É você se calando que Deus vai agir, é você tendo temperança que o Senhor vai agir, é você tendo autocontrole que Deus vai agir. Lembra, mas eu estou certo. Nós não estamos certos. Quem é certo é Deus na nossa vida. Porque mesmo nós, na nossa razão, mesmo você sendo certa, na hora a carne vai entrar e você vai falar coisas a mais, a qual o nome do Senhor vai ser envergonhado. Mas quando você se cala, é aí que Deus entra, como agiu com Salomão. Aquela mãe saiu com seu filho sobre os braços. Você quer sair com seu filho? Filho quer dizer, irmãos, bênção. Para aquela mãe, foi o seu filho. E para você? O que você almeja da parte do Senhor? Seja um Salomão na vida das pessoas. Que tremendo. Seja um Salomão na vida das pessoas. Seja um Salomão que através de você, Salomão, Deus vai falar contigo e você está entendendo o que Deus está falando aqui? Deus vai dar vida. Tem muitas pessoas trazendo morte para outras vidas, porque não tem deixado Deus falar. Salomão deu aquela criança viva para aquela mãe, porque ele se calou e Deus falou. Isso é o que? Ter autocontrole e ter temperança em Cristo. Amém, igreja? Essa é a palavra e o estudo que eu deixo no coração dos irmãos aqui nessa noite. Amém? Glória a Jesus. Me perdoa se eu não falei com